Olá, Daniel, e para falar da previsão do clima está comigo a Jossana Cera, ela que é meteorologista há 10 anos. Boa tarde. Boa tarde. O que a gente tem definido, Jossana, e como deve se comportar o clima nos próximos meses? Bom, a gente está sob a condição de um El Niño ainda, né, que vem ocorrendo já desde a safra 18/19, né, e a tendência é de que ele continue até o final desse inverno, o inverno de 2019. Pelas previsões que a gente tem até o momento, a Laninha ela está descartada, então nós temos duas opções. A gente trabalha com duas opções de previsão aí para o inverno e próxima safra, que é ou neutralidade, né, o El Niño terminar de fato durante o inverno e a gente voltar para uma condição neutra, ou esse El Niño ele persistir ou ter uma reintensificação desse El Niño, né, para a próxima safra. Só vale salientar que se o El Niño ele se reintensificar, né, voltar ou continuar para a próxima safra, a expectativa até o momento não é de que seja um El Niño intenso, a expectativa é de que ele tenha intensidade fraca, muito parecido com o que foi a última safra. Nada de chuva acima da média, essas coisas? Dificilmente, né? A gente tem uma expectativa agora para julho de chuvas dentro da média, aqui para a metade sul, né, região arrozeira do estado, e tem uma expectativa de chuvas abaixo da média. Alguns modelos indicam que essa chuva abaixo da média vai ser em agosto, outros modelos indicam que ela vai ser em setembro, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Que em algum momento entre o final do inverno e início da primavera, talvez a gente tenha um período de estiagem. Se vai acontecer em agosto ou setembro, ou entre o dia 15 de agosto e o dia 15 de setembro, a gente não sabe, mas ele talvez, possivelmente, vai ocorrer. A grande dúvida é, porque com esta previsão, os produtores eles podem fazer um planejamento da lavoura, mas se não tem nada certo ainda, como saber direitinho a data de plantar e fazer as demais etapas, os demais procedimentos na lavoura? Isso é bastante difícil, né? Até para a gente que é meteorologista, dar uma previsão, né, que tem aí, sei lá, 80% ou 90% de chance de acertar. É difícil, por isso até que a gente sempre fala, né, para os produtores para sempre estar atualizando a previsão climática, né, uma vez por mês, dar uma olhadinha para ver como é que está, porque quando a gente não tem essas situações muito definidas, como é a situação de agora, fica difícil, né, tu fazer uma previsão para o que eu vou fazer no próximo mês ou o que eu vou fazer durante a safra, né. Até porque a expectativa que a gente tem é de que a próxima safra agora ela seja muito próxima do que ocorreu o ano passado, né? A gente teve períodos em que 10, 15 dias que choveu mais, 10, 15 dias que choveu menos. A gente teve um janeiro muito chuvoso, depois fevereiro e março com chuvas abaixo da média. Então, essas oscilações, né, muito possivelmente elas vão ocorrer. Quando elas vão ocorrer, a gente não tem como fazer uma previsão assim com tanto tempo de antecedência, né? Quanto ao risco de enchentes? O risco ele sempre existe, né? Embora seja um El Niño fraco ou neutralidade, o risco sempre existe. Quando a gente tem El Niño de moderado para forte, o risco aumenta, e aí a gente vai ter mais de uma enchente com certeza, né? Ainda mais aqui nas regiões que tem rios nas proximidades, né? Mas é difícil afirmar, né, se vai ter ou não. O ano passado, né, nessa safra passada, as enchentes maiores foram na fronteira oeste, devido não só ao El Niño, mas fatores que propiciaram para que as chuvas ocorressem em maior volume ali, né, e nas demais regiões não ocorreu. Então, é difícil afirmar, né, quando e onde esse risco maior de enchente vai ocorrer. Hoje em dia, a previsão ela é baseada na questão do fenômeno El Niño e da Laninha. Por quê? É porque ele é o fenômeno, os dois lados, assim, ele está dentro do fenômeno Enos, que é o El Niño Oscilação Sul. E esse fenômeno Enos, ele tem essas duas fases, né? A Laninha ou o El Niño, né? E ele é baseado nesse fenômeno porque ele é um fenômeno de grande escala. Então, as mudanças nas águas lá do Oceano Pacífico que causam um ou outro,
eles, então, por exemplo, o El Niño, ele causa chuvas acima da média aqui no Rio Grande do Sul, mas vai estar causando chuvas abaixo da média em outro lugar do planeta. Então, ele tem um efeito ao redor de todo o planeta. Então, por isso que a gente usa mais ele para fazer a previsão, né? Porque ele tem um impacto, uma força muito grande. Por exemplo, quando a gente tem El Niño, a gente vai ter uma maior probabilidade de ter frentes frias e que daí vão causar chuvas. Por isso a gente tem chuvas acima da média. Quando a gente tem uma laninha, a probabilidade de passar frentes frias pelo estado ela diminui ou elas passam mais pelo oceano, por isso que as chuvas diminuem aqui no estado, né? Então a gente usa esse fenômeno para caracterizar como vai ser o clima por causa dessa grande influência que ele tem no estado. Tem outros fenômenos que ocorrem, mas eles têm os sinais mais sutis, então por isso que a gente não comenta tanto, né? Tá bom, então muito obrigada por todas as informações. Obrigada.